Graça e paz da parte de Deus o Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o 10º domingo após Pentecoste e o evangelho desse dia é Mateus 14, versículos 22 a 33, onde lemos: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui o Santo Evangelho. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e a nossa homenagem será a música Amigo Maior, da Turma do Print. Alegria me dá. Não se pode medir, as palavras não cessarem a expressão. O amor que eu sinto por ti, meu Pai, não cabe nessa canção. És para mim um farol, referência que traz direção. Irmãos e irmãs em Cristo, deste texto lido de Mateus 14, nós queremos tirar 3 mensagens aos pais. As mães também, enfim, a família, mas especialmente aos pais. Jesus havia realizado o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, realizado para mais de 10.000 pessoas. E Jesus ainda se encontrava nesse mesmo lugar. E aí ele pede para os seus discípulos navegarem até o outro lado do mar da Galileia, enquanto que ele dispensava a multidão, agora satisfeita, para as suas casas. Interessante que nenhum discípulo perguntou: "Mestre, como o senhor vai para o outro lado?" E por quê?
O texto não diz absolutamente nada sobre isso. Mas é uma pergunta interessante. Enquanto que os discípulos remam se dirigindo para o outro lado do mar, Jesus vai se recolher no monte para orar, sozinho. Versículo 23. Isso acontecia até com certa frequência. Orar em favor dos seus. Bom, essa é a primeira mensagem aos pais, a oração. Orar em favor dos filhos, da esposa, da família, da igreja, dos amigos e irmãos na fé, pelos parentes e assim por diante. Colocá-los nas mãos amorosas e poderosas de Deus. Jesus foi um grande exemplo dessa necessidade e importância de orar. Muito mais nós precisamos sentir essa necessidade de conversar com o Pai do céu. A oração, lembre-se, move montanhas. É um poder incalculável que temos. Por isso, pai, mãe, vô, vó, é sumamente importante ensinar as crianças, os netos, a orar. Mostrar a importância da oração em conjunto, por exemplo, numa congregação, como é o Pai Nosso. É importante também mostrar à mesa, nas refeições, na hora de dormir. Enquanto isso, os discípulos, porém, estavam com sérios problemas naquela travessia, pois enfrentavam um vento contrário açoitado pelas ondas, sobre um frágil barquinho. E no grego diz assim, na quarta vigília da noite. O nosso texto fala de madrugada. Nessa quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles. Por que isso? Os romanos dividiam o período noturno em 4 segmentos de 3 horas cada. Portanto, seria entre 3 e 6 horas da madrugada. E ainda estava muito escuro. Bem, de repente eles veem alguém andando sobre as águas. E os discípulos, naquela escuridão, naquele mar nervoso, ventania, se assustam e apavorados gritam, é um fantasma. Eu não consigo imaginar esses homens rudes, pescadores, gritando, é um fantasma. Mas, pelo jeito, o medo foi muito grande. Apavorados. Cabe a pergunta, existe fantasma? O que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que não existe fantasma. Isto é, não existe seres humanos que morreram e separados de seus corpos terem qualquer contato com os vivos. Isto é, voltar em espírito. Tipo semi-invisíveis, brilhando e flutuando num lençol, como a gente vê nos filmes. Os mortos não podem voltar para assombrar, ou mesmo para conversar com os vivos. Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. E outra, perante Deus é abominação. É pecado invocar ou tentar estabelecer contato com alguém que já morreu. É a tal da consulta aos mortos. Outra pergunta que se faz, quem ou o que é um fantasma? E pesquisando sobre isso, encontrei algumas respostas interessantes. Primeiro, é invenção. São muitas histórias inventadas para assustar as pessoas ou uma mente mística em que ele acredita ter visto um fantasma. E põe aqui também, talvez, ter visto um ET, por aí. Segundo, interpretação errada daquilo que a pessoa viu. É o caso da vidente relatado em 1 Samuel 28, quando Saul entendeu que era o profeta Samuel. Terceiro, distúrbio mental. Pessoas usando drogas, alucinógenos
Ou pessoas com doença mental veem coisas que não existem. E em quarto, demônios. Os demônios são espíritos enganadores, anjos maus. E quem consulta os mortos ou se envolve em práticas ocultas, corre um sério risco, um sério perigo de ser envolvido e enganado pelo demônio. Eu lembro sempre que o diabo é o pai da mentira e quer enganar os filhos de Deus. E esse foi o caso de Saul, no ponto número 2. Segunda mensagem aos pais: não sejam como fantasmas com vossos filhos. A palavra do Senhor diz assim: criai-os. Criai-os é participar. Participar da criação. Criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quer dizer, participar, curtir, viver o crescimento e desenvolvimento deles, tanto físico, intelectual, como também espiritual. No versículo 27, Jesus acalma-os dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Interessante que ele pede licença para ir ao encontro de Jesus. Ele não diz assim: ó, Senhor, eu vou até aí, ou eu quero ir até aí. Não. Ele não toma a iniciativa, mas pede que Jesus diga a palavra de ordem. Sempre vem essa palavra de ordem da parte de Jesus. Não é esse Pedro heróico, corajoso, que toma a frente, não. Ele pede que Jesus mande, ordene, e só então ele vai. E Jesus diz: venha. Essa é a palavra que solicita a fé e confiança na qual Pedro se apega. E ele, crendo nesse venha, nessa palavra, ele consegue andar sobre as águas. Aí no versículo 30, sentindo a força do vento, as fortes ondas, Pedro sente medo. Agora ele está entre a palavra de Jesus, venha, e as ondas e o vento forte. E quando ele olha para o vento e vê o tamanho das ondas, ele começa a afundar. O que aconteceu aí? Aconteceu que ele desviou o olhar do objeto da fé e confiança, que era Jesus. Por isso Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você desviou o teu olhar de mim? Essa é a terceira mensagem aos pais. Tenham fé, tenham confiança, sempre. Não duvidem do poder da palavra de Jesus. Diante das tempestades e ventanias dessa vida, permaneçam com um olhar firme e fixo em Jesus, que é objeto da vossa fé e confiança. Entrega o teu caminho, Pai, ao Senhor. Confia nele, e o mais, ele o fará. Aí no versículo 32, que ambos sobem ao barco e cessa o vento. Uma nova demonstração da divindade e do domínio poderoso de Jesus sobre as leis da natureza. E aqui há uma confissão de fé, no versículo 33. Um reconhecimento da messianidade e da divindade de Jesus. Eles se prostram e adoram a Jesus, confessando a fé, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E sabe o que aconteceu ali? Ali aconteceu um pequeno ato de culto, de adoração, de liturgia da fé dos discípulos. Naquele barquinho foi o melhor lugar do mundo para aqueles discípulos. É o mesmo que nós, nos dias de hoje, fazemos todas as vezes que nos reunimos na casa de Deus, louvando, adorando, ouvindo e orando. Torna-se o melhor lugar do mundo naquele momento.
Prezados pais, demais irmãos e irmãs, são 3 mensagens sumamente importantes que nós destacamos nesse texto de Mateus para a nossa vida. É a oração, a participação na vida dos filhos e a fé e confiança em Jesus e sua palavra. Agora é colocar em prática, dentro da nossa família, junto aos nossos parentes e amigos. Essa é a igreja em movimento e ação dentro dos nossos lares também. No testemunho de fé e confiança, verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo nos resgatar com sua morte e derramamento do seu precioso sangue na cruz do Calvário, para termos acesso à pátria celestial. Então só nos resta exclamar, para finalizar, agradecidos e dizer: gratos somos por tanto amor, nosso bendito Redentor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque demonstras teu amor por nós todos os dias, derramando tuas infinitas, misericordiosas e imerecidas bênçãos. Conhecemos nossa vida e sabemos que frequentemente nos desviamos dos teus santos ensinamentos e te desobedecemos. Nosso coração se enche de júbilo ao conhecermos a tua graça e não temos palavras para te agradecer pelo gesto de profundo amor demonstrado por Jesus, quando para cumprir a lei em nosso lugar se entregou à morte na cruz. Conserva, Senhor, a verdadeira fé em nosso coração, como pais, e ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a compartilharmos a notícia dessa graça a quem tenhamos oportunidade no dia a dia, começando dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares. Que todos os pais orem sempre em favor da família, esposa, marido, filhos, que os pais participem da vida dos filhos e que tenham fé e confiança em Ti, ó Deus. Estabelece a paz no mundo, abrindo portas para a pregação do Teu Santo Evangelho. Ouve-nos em nome e por amor de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs. Tchau.